Walden, A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. uma produção Reserva Cognitiva. Economia. Não é minha intenção prescrever regras a naturezas fortes e valentes, que cuidarão dos próprios assuntos, seja no céu ou no inferno, e talvez construam de modo mais magnífico e gastem mais suntuosamente que os mais ricos, sem nunca com isso empobrecer a si mesmos, sem saber como eles vivem, se é que, de fato, existe alguém assim, como se tem sonhado que exista. Tampouco há aqueles que encontram estímulo e inspiração justamente no atual estado das coisas e o cultivam com o carinho e o entusiasmo dos amantes. E, em certa medida, reconheço-me entre eles. Não me dirijo aos bem empregados em quaisquer circunstâncias. E eles bem sabem se são bem empregados ou não. Dirijo-me principalmente à massa de homens descontentes, que ficam ociosos reclamando da dureza da vida ou da época, quando poderiam eles mesmos melhorá-las. Existem alguns que reclamam de modo mais enérgico e inconsolável, porque estão, como dizem, cumprindo suas obrigações. Também tenho em mente aquela classe aparentemente rica, porém a mais terrivelmente empobrecida de todas, que acumulou quinquilharias, mas não sabe como usá-las, nem como se livrar delas, e assim forjou os próprios grilhões de ouro ou prata. Se eu tivesse que contar qual era o meu ideal de vida alguns anos atrás, provavelmente surpreenderia aqueles entre os meus leitores que de alguma forma conhecem minha verdadeira história. De certo, espantaria aqueles que nada sabem dela. Mencionarei apenas algumas empreitadas que acalentei. Em qualquer tempo, a qualquer hora do dia ou da noite, sempre me afligiu aproveitar o momento e também marcá-lo em meu bastão. Estar no encontro de duas eternidades, passado e futuro, que é precisamente o momento presente. Respeitar essa linha. Você há de me perdoar algumas obscuridades, pois há mais segredos no meu ofício do que no da maioria dos homens, ainda que não guardados voluntariamente, mas inseparáveis de sua própria natureza. Eu contaria de bom grado tudo o que sei sobre isso e jamais pintaria "não entre" em meu portão. Muito tempo atrás, perdi um cachorro, um cavalo baio e um pombo, e até hoje estou atrás dos três. Falei com muitos viajantes sobre eles, descrevi seus rastros e os chamados aos quais respondiam. Encontrei um ou dois que tinham ouvido o cachorro e o tropel do cavalo, e até mesmo visto o pombo sumir atrás de uma nuvem.
e pareciam aflitos para recuperá-los, como se eles os tivessem perdido e não eu. Antecipar-se não apenas ao nascer do sol e à aurora, mas, se possível, à própria natureza. Quantas manhãs, verão ou inverno, antes que qualquer vizinho se levantasse para cuidar de seus assuntos, eu estava de pé cuidando dos meus. Sem dúvida, muitos de meus conterrâneos me encontraram voltando dessas empreitadas, sitiantes indo a Boston de madrugada, ou lenhadores indo trabalhar. É verdade, nunca ajudei materialmente o sol a se levantar, mas sem dúvida foi de suma importância simplesmente estar presente ali. Quantos dias de outono, sim, e de inverno passei fora da cidade, tentando ouvir o que dizia o vento, ouvir e levar expressamente a notícia. Quase afundei todo o meu capital nisso e perdi meu fôlego nessa barganha, correndo na frente desse negócio. Se fosse de interesse para algum dos partidos políticos, pode acreditar, teria saído na Gazette com a maior urgência. Outras vezes, assistindo do observatório de algum penhasco ou árvore, para telegrafar qualquer novo acontecimento, ou esperando no alto da colina a noite cair e o céu desabar, para ver se conseguia captar alguma coisa, embora nunca tivesse captado grande coisa, e o que eu captava, como maná, se dissolvesse de novo ao sol. Fui, por muito tempo, repórter de um diário, de circulação não muito ampla, cujo editor nunca considerava digna de imprimir a maioria das minhas contribuições e, como é comum com os escritores, meu trabalho foi o único resultado dos meus esforços. No entanto, neste caso, esses esforços foram uma recompensa em si mesmos. Por muitos anos, fui voluntariamente autoproclamado inspetor de nevascas e tempestades e cumpri à risca minhas obrigações. Topógrafo, ainda que não de estradas, de trilhas e rotas que atravessavam por dentro das propriedades e matas, mantendo-as limpas e abertas, e as pontes sobre as ravinas desimpedidas e transitáveis em todas as estações, de modo que a opinião pública pudesse comprovar sua utilidade. Eu cuidava do gado desgarrado da cidade, o que dá a um pastor devotado um bocado de trabalho pelas cercas que pulavam, e sempre atentava para os recônditos pouco frequentados e recantos do sítio, embora nem sempre soubesse se era um pobre Jonas ou um sábio Salomão quem estava trabalhando ali naquele campo, naquele determinado dia. Não era da minha conta. Eu regava o arando vermelho, a cereja da areia ou a meixeira brava e o lodoeiro, o pinheiro vermelho e o negro feixo, a uva branca e a amarela violeta, que de outro modo poderiam morrer nas estações secas. Em suma, fiquei nisso por muito tempo, não que eu queira me gabar, devotado aos meus próprios afazeres, até que se tornou mais ou menos evidente que meus conterrâneos, afinal, não me aceitariam entre os funcionários do município, nem fariam do meu posto uma sinecura com salário modesto.
As minhas contas, que posso jurar que registrei escrupulosamente, nunca, a bem dizer, foram auditadas, muito menos aceitas, quem dirá pagas e liquidadas. Mas eu não me importava tanto.